queimadura com 20, com 200 milissegundos é realmente muito mais dolorosa. Então, eu acho que a gente deve evitar mexer no tempo de exposição antes de mexer no tamanho da mira e na potência, mas isso pode ser uma opinião pessoal, óbvio, isso não tem como a gente estudar e ver o que é melhor. Como o Michel colocou, a gente pode modular todos aqueles parâmetros para atingir a intensidade de marca que a gente quer. Hoje, utilizaríamos anti-VEGF associado? Sem dúvida. Eu também, Leandro, como a maioria, eu acho, dos retinólogos, né, todos os simpósios de retina que a gente vai, existe um consenso da importância do antiangiogênico como adjuvante, ou como monoterapia, mas hoje eu acho que a maioria das pessoas tende a usar o anti-VEGF como adjuvante, do que pessoas que se sentem confortáveis em fazer monoterapia com anti-VEGF em pacientes com retinopatia proliferativa. Então, eu incorporei também, na maioria dos meus casos, principalmente os que têm edema macular, isso é incontestável, já é um resultado bastante forte do Proteus, do S, de que os casos com edema de mácula têm um benefício incontestável, não só de melhora da visão, melhora do edema de mácula, menor indução de hemorragia, menor indução de vitrectomia. Isso já é um dado bem conhecido da literatura. Então, sob a ótica atual de 2021, a gente, sem dúvida, tende a associar o antiangiogênico, tá? Óbvio. Nos casos sem edema de mácula, aí gera um pouco mais de debate, né? Quando o paciente não tem edema, isso acho que ainda divide um pouco opiniões. Aqui a gente tem a questão das operadoras, que não autorizam ainda, não está no rol da ANS, a indicação para retinopatia proliferativa, embora ela tenha saído em bula. Eu sei que a bula do ranibizumab já foi atualizada para indicação de retinopatia de neovascularização periférica, mas falta isso chegar na ANS. A gente ainda tem dificuldade para autorizar o anti-VEGF pelas operadoras quando a mácula é flat. Então, essa é uma dificuldade prática que a gente tem no dia a dia. Mas quando eu consigo associar, quando o paciente tem um pouquinho de edema, aí é o pretexto que a gente tem para usar o anti-VEGF e oferecer um tratamento mais moderno para o paciente. Quando eu afirmo nas conclusões sobre o grau de lesão tecidual, realmente é uma extrapolação, como a gente já colocou, né? Eu não testei o grau de lesão, a não ser pelas imagens da angiografia, mostrando o aumento das cicatrizes, mas como são dados de literatura e são dados que ficaram claros pelas imagens do estudo, eu fiquei confortável de colocar como uma vantagem, corroborando o que já se sabia da literatura, tá? Mas futuros trabalhos realmente são possíveis para avaliar mais detalhadamente isso, a questão do ERG, para ver se tem... campo visual já foi feito, o próprio protocolo S fez campo visual e mostrou melhora, mas ele também mostrou que os pacientes com ranibizumab perderam campo visual. Então, ainda é uma questão difícil, né? Ocorre uma piora funcional, não só pelo tratamento, mas pela doença também. Então, é bem difícil mensurar isso e tentar ver em diferentes grupos, em diferentes estratégias, se há diferença, porque é uma questão multifatorial. Essa avaliação funcional ela é mais difícil de fazer do que a avaliação anatômica por imagens, que foi o foco do artigo, mas seria algo a se pensar, a validade de um estudo avaliando o ERG, por exemplo, em diferentes intensidades de tratamento. Perfeito. Parabenizo aí, Renato. Obrigado pelas respostas. Meu querido Leandro Zacarias, muito obrigado pela sua participação. Você tem algum questionamento adicional, algo que não tenha sido respondido? Não, tudo bem, Michel. Tudo ótimo. Bem, Leandro, obrigado e também transmita nossos agradecimentos a toda a equipe da USP pela sua excelência e também grande espírito colaborativo sempre conosco aqui nas teses e nos trabalhos e também no nosso relacionamento pessoal. Muito obrigado. Vamos, então, agora passar a palavra para o professor Dr. Rodrigo Jorge, da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto. Dr. Rodrigo Jorge, além de grande amigo, também foi nosso fellow na Escola Paulista de Medicina, na área de retina in vitro, e é um grande pesquisador, inovador e envolvido em várias questões da nossa classe e da retinologia brasileira.
e internacional. Uma grande honra ter você aqui conosco, Rodrigo, e tem a palavra, então. Bom, gostaria de agradecer o convite. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, professor. Bom, queria, então, dizer que é um prazer estar aqui e perder um minuto, né, para agradecer, sempre grato ao Michel, ao Fausto Uno, à Nilva, e vários outros professores, o PP, enfim, fazem parte da minha formação e minha gratidão eterna por terem me acolhido em 1997, já faz um tempo. Então, Renato, sem mais delongas, né, porque nós já estamos aí com algumas horas aí de arguição, eu vou começar. Muita coisa já foi comentada, né, pelo Cardillo, que é um grande amigo, pelo Leandro, que também é outro grande amigo. E, bom, no abstract, tá? Você sempre lembrar que você colocou não só só severe, você pôs very severe também. Faz parte né, da classificação, mas vou colocar acima de severe, né, no caso da graduação da retinopatia diabética. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção. Bom, pulando para a página 6 da introdução, o Leandro já chamou a atenção. Eu tive o cuidado de voltar no report number 12 do ETDRS, você vê que essa classificação aqui, ela, primeiro, né, você algumas vezes coloca severa e o termo correto é grave, né, e isso é uma coisa que valeria a pena você corrigir no seu texto, mas ela tem alguns problemas, ao meu ver. Não é a classificação que está no report number 12, então está incorreto. Ela, por exemplo, o report number 12 não fala de retinopatia diabética proliferativa precoce. Nem eu acho que esse é um termo correto. Eu acho que tem retinopatia diabética proliferativa sem características de alto risco, né, e com características de alto risco para perda visual grave. Não, eu acho que isso seria uma limitação. Eu queria só mudar um pouco o formato, se a gente pudesse fazer na forma de debate, porque eu acho que fica mais dinâmico e aí você vai... O que você acha? Você acha que essa classificação aqui é a que você usou? Essa crítica é pertinente? É super, Rodrigo. Até na discussão eu falo um pouquinho sobre como essa classificação ela foi adaptada da classificação do ETDRS pela maior simplificação dela. A classificação do ETDRS, a rigor, é muito difícil da gente usar na prática, porque a gente não tem aquelas fotos padrão do estudo que são necessárias para comparar um quarto da área de disco. Então, ela é muito mais complexa. Então, essa que está aqui, que eu retirei da tese da USP, ela é uma classificação internacional que foi adaptada da do ETDRS com muitas semelhanças. Ela é uma simplificação da do ETDRS. Mas eu concordo particularmente contigo que eu sempre utilizo o termo retinopatia diabética proliferativa com características de alto risco ou sem características de alto risco. Eu também não uso proliferativa precoce ou proliferativa inicial, porque se é proliferativa, já pressupõe uma doença de uma gravidade maior do que a muito grave, né? Então, falar que é precoce, eu também, particularmente, em relação a esse ponto, prefiro a classificação original. Mas eu coloquei essa como sendo uma classificação mais usada clinicamente hoje e baseada na classificação original do ETDRS. E o que você acha que está faltando nessa aqui, com relação à fase proliferativa da doença? Ele mantém as características de alto risco da original.
que é o neovaso de disco maior do que 1/2 a 1/3, ou hemorragia vítreo pré-retiniana. O grande divisor de águas, para mim, ainda é a presença do neovaso de disco com hemorragia vítrea. Ela só, eu acho que simplificou a nomenclatura e tirou aquela necessidade de... O que está faltando aqui? Está faltando um estadio aqui, não está? Da original? Avançada. Está faltando a retinopatia diabética proliferativa avançada. Certo? Ah, sim. Que é quando já tem descolamento tracional, né? Exatamente. Então, é uma tabela incompleta e ela não caracteriza a retinopatia proliferativa como um todo, entendeu? Bom, vamos para frente. Na página 17, né, assim, eu estou assim, pulando vários pontos porque já foram comentados. Então, eu vou direto na página 17, que metodologicamente, tá, você tem aqui no item 2.1 desfechos primários. Tá? E assim, uma vez a Ingrid Scott, que trabalha muito comigo, ela falou, olha, é complicado ter 2 desfechos primários, né? Você acha, qual que é a maior complicação quando você vai desenhar um estudo de ter 2 desfechos primários? Definir qual que é o mais importante, né? Exatamente. Se é o primário, é o mais importante. Mas por que ele é primário? O que ele define que é crucial para um estudo? É quem define se o tratamento é favorável ou não. É o que vai embasar a nossa decisão. O que ele define é o tamanho da amostra. O tamanho da amostra ele é definido pelo desfecho primário. Então, se você vai bolar um estudo, o desfecho primário ele é crucial, porque ele vai determinar o tamanho da sua amostra, entendeu? Então, é impossível você ter 2 desfechos primários, que assim, é muita coincidência, só se tiver muita sorte que os 2 tenham o mesmo tamanho amostral, aí você talvez possa pôr. Mas, por exemplo, nos estudos fase 1, que são estudos de segurança, a gente até nem costuma colocar desfecho primário, você põe desfechos de segurança. Por quê? Porque você, normalmente, no estudo fase 1, não é você que determina o tamanho amostral, às vezes é o comitê de ética, você chega e fala, ó, vou testar uma droga, né? Aí a droga, ele fala assim, não, eu não acho que você deve usar 10 pacientes, você vai usar 5, né? Então, aí você põe desfechos de segurança, né? Então, aqui, eu acho que você deveria deixar só melhor acuidade visual corrigida, né? E talvez, especificamente, você falar em mudança da melhor acuidade visual corrigida, né? Geralmente o pessoal põe o change, né? A mudança. Aqui na página 19, já foi comentado, né, a questão do edema, né? Então, você colocou aqui na seleção dos pacientes de randomização, o olho contralateral era submetido ao tratamento de escolha pelo médico assistente, com exceção de antiangiogênico ou corticoide intravítreo, no intuito de prevenir interferência no olho do estudo. Aqui, como já foi comentado, essa história da gente tomar cuidado, porque não vai interferir no outro olho do estudo, tal, é coerente, mas você vê, esses pacientes eles não tiveram o outro olho tratado também, entendeu? Então, como o Cardilo, o Leandro comentou, se eles tivessem edema macular, eles passaram 1 ano sem tratamento do edema macular, né? Talvez pudessem fazer grid e tal, mas eu acho que a gente tem que fazer os estudos e tem que colocar como limitação mesmo. Olha, pode ter tido interferência do anti-VEGF no olho contralateral? Pode. Você põe como limitação, mas paciência, senão ninguém vai estudar, né? Começa a ter tanta limitação, né? Então, é só um comentário, né? Que eu acho que
a gente tem que tratar o olho contralateral desses pacientes de acordo com o padrão ouro vigente na época do estudo, né? Na página 20, agora entrando nos seus critérios, deixa eu ver aqui, você coloca como critério de exclusão diabetes mellitus sem o devido tratamento sistêmico, né? O que você vê como dificuldade nesse critério de exclusão? Porque a gente nunca tem como definir se é o melhor tratamento sistêmico possível, né? Então, eu considerava que se o paciente estava tratando o diabetes de alguma forma, era a única informação que eu tinha para julgar se ele estava sendo tratado ou não, mas muito provavelmente não da melhor forma possível. O ideal seria ter pacientes com acompanhamento de endocrinologista, mas aí já não seria um estudo de vida real. Então, só se o paciente, por exemplo, acabou de descobrir que é diabético, que lá no PS aparecia muito na retina, ou pacientes que eram diabéticos, mas não se tratavam, ou se tratavam muito irregularmente, aí esses a gente excluía, né? Foi fator de exclusão. Mas se ele falava que fazia o tratamento, então a gente incluía no estudo e usava o valor da hemoglobina glicada. Registramos o valor da hemoglobina glicada para ter uma ideia do controle metabólico das amostras, mas não foi fator de exclusão, como eu coloquei. Exatamente isso. Quer dizer, o Cardillo comentou, né? Em termos de estudo, você tem que ser mais específico. Então, eu ia sugerir que você usasse, se você quiser limitar com relação ao controle sistêmico, pega um nível de hemoglobina glicada e estipula. Só que isso também é muito perigoso, porque, como já foi falado, é muito difícil a gente... pode parecer fácil recrutar paciente com retinopatia proliferativa, mas não é fácil, tá? Virgem de tratamento é difícil e eles têm muitas comorbidades, você perde muito paciente ao longo do estudo, como você mesmo viu. Então, aqui, se você quiser colocar como algum critério de exclusão, coloca o nível da hemoglobina glicada que você dosou, entendeu? Acima de 9, por exemplo, né? Ou 10. Outro detalhe assim, no seu critério de exclusão, só aproveitando, né? Você põe hipertensão arterial descompensada e sem tratamento. Você devia colocar ou sem tratamento, porque se ela tiver descompensada e tiver em tratamento, o que acontece? Entendeu? Então, ou sem tratamento, né? Porque se tiver descompensada, pode estar com tratamento, que você também não vai pegar um paciente que está com pressão de 20 e colocar no estudo, né? Certamente vai interferir nos resultados anatômicos, principalmente, né? Bom, vamos para... aqui na página 21, né, bom, critérios de remoção do estudo, né? Deixa eu ver. Então. Tem uma janelinha aqui que está me atrapalhando. Aqui, ó, desenvolvimento de perda visual grave, né? Por qualquer causa relacionada à progressão da doença, hemorragia vítrea, descolamento tracional ou glaucoma neovascular, né? Então, nesse ponto aqui, um dos seus desfechos primários era a ocorrência de perda visual grave. Sim. E aí você está removendo do estudo quem tem perda visual. Entendeu? Então, tem que tomar cuidado, porque é um pouco incongruente, você não concorda? Sim. Entendeu? Da forma que está colocado, pode parecer que eu não usei nenhuma informação do paciente, né? Mas, como eu falei para o Leandro, remover tudo. Por exemplo, se com 6 meses... Aqui, de acordo com o seu método, se ele chegasse com uma hemorragia vítrea, né, que fosse maior do que o baseline, ele estava removido do estudo, né?
Desculpa, com 6 meses, não, porque seria a primeira visita, além do baseline, né? Mas com 1 ano você removeria, entendeu? Isso. Então, e é um desfecho seu. Eu vou renomear isso daí. Na verdade, ele não era removido do estudo, né? Eu não conseguia utilizar os dados finais de acuidade visual, mas os dados, o paciente era mantido no estudo porque os dados ainda eram utilizados, tanto os basais quanto os dados do tratamento. E ele era contado para o desfecho primário, que no caso foi um paciente, né? Então, não é que ele era removido do estudo. Eu vou ver a melhor forma de reescrever isso daí. Porque está como... Bom, na página 22, outra questão que eu acho que é importante o que é Central Retinal Thickness. Pelo HRA, nós usamos a espessura média do 1 milímetro central, ao invés da espessura foveal pontual. Eu acho que na metodologia eu devo descrever melhor. Não, mas aqui é a metodologia, na página 22. Certo. Então, eu vou detalhar melhor. Não era a espessura linear, era a espessura média daquele 1 milímetro central, que é geralmente usada nos estudos, né? Porque a história começa, né, quando a gente, aos poucos, a definição clínica ela vai perdendo espaço para definição anatômica baseada no OCT, né? E os estudos agora, eles falam em Center Involving Macular Edema, né? Uhum. E no começo, o Stratus, que foi o primeiro ACT das AIS, ele fazia uma medida que chamava Central Macular Thickness. Ele pegava toda os círculos do ETDRS e fazia uma média, né? E depois, mais recentemente, o termo que vem sendo muito utilizado é o Central Subfield Thickness, né? Que é a espessura do subcampo central, que é o que você utilizou. Central Field. Então, sim, você pode chamar de CRT também, mas eu acho mais de acordo, inclusive com os estudos do DRCRNet, você colocar Central Subfield Thickness, né? Não Central Subfield Macular Thickness, porque tem gente que põe o macular, mas é espessura do subcampo central, que é a parte central daquele grid do ETDRS que vamos dizer, projetada. E você respondeu certo, é a média da espessura do 1 milímetro central mesmo, né? Só a nomenclatura mais moderna, né? Perfeito. Exatamente. O grid tem outro círculo de 3 e outro de 6 milímetros, né? Que normalmente não é todo preenchido e é um defeito aí que também, assim, metodologicamente, se depois mais para frente quiser fazer uma espessura de todos 6 milímetros, é difícil, porque a maioria dos estudos das técnicas de scan do Heidelberg não pega todos 6 milímetros. Bom, na página 23, isso aqui eu acho que o Cardillo, não sei se ele deixou claro, né? Aqui você fala na metodologia, na seção 3.4. Nesse tratamento, as marcas de laser são distribuídas em padrões 3x3, 4x4 até 5x5, com espessamento de 0,75 entre as marcas. 0,75 o quê? 0,75 diâmetro de marca, que é como o aparelho... Exatamente, diâmetro de marca. E aí você acha, essa é uma pergunta, baseada na expertise que você adquiriu aí, que para ficar mais próximo do ETDRS, você acha melhor 0,75 ou meio? Foi exatamente por isso que a gente escolheu o meio termo, porque o DRS e o ETDRS fizeram tanto full scatter quanto mild scatter, né? Mild scatter 1 diâmetro de marca, de intervalo, e o full scatter meio diâmetro. O que a gente percebia na época, principalmente quando esses aparelhos chegaram,
é que muita gente usando o espaçamento de meio, que seria o full scatter, acabava tendo confluência de marcas, porque não titulava o poder adequadamente e acabava fazendo os carimbos de 5x5 com espaçamento de meio, e no fim confluía tudo, e isso descaracteriza totalmente a proposta do tratamento multidisparos. Então, para não usar um espaçamento de 1 e incorrer no risco do tratamento ficar subtratado, eu escolhi o 0,75 por ser o intermediário entre as estratégias de full e mild scatter. Porque se a gente usasse 1 de espaçamento, o tratamento poderia ficar mais rarefeito, podia ficar subtratado. Mas qual foi o tratamento que funcionou de acordo com os estudos primordiais, lá, os primeiros do ETDRS? Foi o full ou o outro? Que é o o full scatter, né? Então, foi o full, né? E eu não estou... eu acho que só isso isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Se você vê nas suas figuras aí, não está tão junto, né? E talvez se você usasse meio, né, talvez ficasse um pouquinho mais próximo e talvez diminuísse um pouco o problema que tem, né? Estou procurando uma figura aqui, mas enfim, depois eu... Não, eu entendi. mostro. Então, o grande problema de usar mas ainda meio... tem espaço para aproximar, hein? Sim. O Você grande vê. problema de usar meio, Rodrigo, é o risco de eu ter confluência de marcas. E aí a gente perde a vantagem do tratamento. Porque eu teria um número maior de disparos, inclusive. Se a gente concentra, se o quadrado fica menor, vão caber mais quadrados de 5x5. Então, a gente teria até uma densidade maior de tratamento, possivelmente. Mas é o que o Dr. Michel falou, a gente ainda não sabe quantificar o quanto de tratamento e com qual intensidade cada olho precisa. Essa é uma coisa que eu acho que dificilmente a gente vai conseguir responder. Não, eu acho perfeito, e eu só estou acrescentando, como o Cardillo comentou, né, que as marcas ficam menores e todo mundo sabe, a gente fez também trabalho com multispot, a quantidade de energia é muito importante, né? E até tem um trabalho muito legal do Cardillo e do Daniel, e então, já que tocamos nesse assunto, vou te perguntar, o que você, na sua discussão, você fala de fluência, né? A fluência, ela reflete melhor toda a energia que foi entregue, né? Porque Perfeito. Ela pega a potência pelo tempo, né? Você... E sobre a área, né? exatamente, sobre a mesma... que a gente espera que seja a mesma, né? Isso. Mas, a grande inovação, né, que tem no trabalho do Cardillo e do Daniel, né, e do professor Michel também, aí, é que você nota que o pessoal estava fazendo micropulso com parâmetro do grid do ETDRS, poucas marcas. A energia que estava sendo entregue estava sendo muito baixa. Então, eles aumentaram o número de disparos, certo? E isso... Então, o seu trabalho aí mostra que a fluência foi muito diferente, certo? Certo. E o que você conclui com isso? Então, essa é uma questão que é difícil de responder ao certo. Quanto de energia a retina precisa para controlar a proliferação, para controlar a atividade da doença? O que a gente tem é o DRS, com um full scatter, um tratamento extremamente agressivo, com muita fluência, e vários graus variados de tratamentos mais leves, com marca moderada, marca barely visible e fluências cada vez menores. Então, eu não sei, eu coloquei até como limitação e como questão não respondida, que a gente não sabe se, dependendo da gravidade da retinopatia, precisa fluências maiores. Será que os casos mais graves precisam de maior energia, precisam de uma intensidade maior, de uma destruição maior do que um tratamento mais leve? Isso aí exatamente, isso é muito importante. Então, eu compartilho da mesma opinião que você, tá? A gente vai chegar, né, num ponto, e isso é muito interessante, muito, muito interessante, tá?
que a gente vai precisar de começar a titular a energia necessária para cada grau, né? E a retinopatia diabética proliferativa, ela talvez tenha que ser melhor esmiuçada, né? Exatamente. Em outros graus, né? Então, isso aí é fundamental. E o seu trabalho mostra que, pela fluência ter sido menor, ou seja, você entregou menos energia. Então, aquilo que o Cardinho estava falando no começo, não foi semelhante o tanto de energia que você entregou com uma técnica e com a outra, entendeu? Mas esse foi um dos desfechos que eu queria avaliar. A gente queria mostrar, né? Mas, na verdade, se a gente quisesse equilibrar, porque, na verdade, o que você queria ver era as duas modalidades em relação à acuidade visual, né? E aí o que a gente precisa tentar é equilibrar as duas modalidades, né? De tal forma que você joga energia na retina do mesmo tanto com uma e com a outra. Senão você já classifica e já sabe, olha, se eu jogar menos energia, você vai ter menos efeitos colaterais, né? A questão, Perfeito. então, é se você jogar o mesmo tanto de energia com o multispot, ou seja, se você tivesse que jogar mais energia, será que você tinha feito em menos sessões? Então, esses são pontos interessantes que, assim, e é o exercício da discussão, né? Que é importante a gente abordar. Mas esse ponto aí que você concluiu, eu fico muito feliz. Na verdade, a gente não vai ter um tratamento que vai servir para todos os graus, né? Então, a gente quer um tratamento que vai fazer bem para todo mundo, uma receita de bolo. E isso que não é verdade. A verdade é que cada retinopatia, dependendo, como o Cardillo falou, se é diabético tipo 1, responde de um jeito, se é diabético tipo 2, ele vai ter mais edema, o tipo 1 melhora o edema. O Leandro falou uma coisa muito interessante relacionada ao controle sistêmico. Se ele controla bem o diabetes, ele vai precisar de menos laser, mais laser, enfim. Isso é um algoritmo complexo, mas eu acho que esse ponto aí que você comentou é crucial. Nós vamos ter que ter uma fluência, uma entrega de energia para cada grau de retinopatia. Ela vai precisar de ser um pouco mais refinada, né? Mas é muito bom, né? Bom, e uma coisa que eu queria comentar com você na página 24 é que foi uma pena. Por que você não contou o número de disparos nos retratamentos? Eu contei. Então contou. Está na 27. Não, mas aqui, ó, no critérios para retratamento, você fala assim, olha, este número extra, página 24, este número extra de sessões e de disparos não foi contabilizado juntamente com os dados do tratamento inicial para fins de análise estatística. Sim, perfeito. Esses dados não entraram nas tabelas, aquela em que eu falo do número de disparos, mas na página 27, último parágrafo, e isso foi sugestão da banca de qualificação, eu recalculei e aí eu tenho esse número, olha lá, ó. No grupo 1, a média de disparos adicionais foi de 561 e no grupo 2 foi de 190 e foi diferente entre os dois. Então, depois eu recalculei isso e incluí na discussão. Acho que no método você devia reescrever aqui. Viu? Sim, perfeito. Você contabilizou, então. No fim, sim. Então, talvez tenha feito confusão. E eu esqueci de atualizar lá atrás, né? Bom, na página 25, aqui eu acho que chamar a sua atenção, faltou. O que você acha que faltou, além da análise estatística? Não, nada a ver com análise estatística, mas que tinha que estar nessa parte aqui, normalmente, nos trabalhos. Cálculo do tamanho amostral. Exatamente. O cálculo do tamanho amostral. Com relação à acuidade visual, se você quisesse ter discernimento entre dois grupos, quanto você imagina que seria seu tamanho amostral? Muito maior do que esse, certamente.
Pode pôr 100, 200 por grupo, entendeu? Justamente. Então, esse é um problema. Esse é um problema. Por quê? Porque é o seguinte, quando você tem tamanho pequeno de amostra, mas você tem uma diferença significativa, não interessa se a sua amostra... Agora, no seu caso, foi igual. Sim. Então, qual que é a sua conclusão em relação à acuidade visual? É que o tratamento foi não inferior, mas a gente não consegue concluir que um é superior ao outro. Não, então, mas vamos falar, em vez de ficar usando esse linguajar, foi não inferior e tal. Quando você conclui com uma amostra pequena que não teve diferença, você pode chegar a duas conclusões. Ou não tem diferença mesmo, tá? Ou tem diferença e sua amostra não foi suficiente para detectar. Ela não teve poder estatístico para demonstrar a diferença. Exatamente. Por isso que o cálculo amostral ele é essencial num clinical trial, num estudo clínico prospectivo, né? Então, quando você conclui, né? E eu vou te dar alguns, eu vou te dar um exemplo, um dos exemplos, tá? Você tem um gráfico que você vê uma tendência, que você fala várias vezes que teve uma tendência. O grupo que fez o multispot, ele começa com uma espessura média do subcampo central maior e depois declina. Tá? O 2, né? O single spot, na verdade. Está na página 31. Deixa eu pegar aqui. Então, vamos página ver 31. aqui, só para ilustrar. Tá? Sim. Na 31. página 31, olha, você tem o single spot, né? Ele vai, depois ele declina. Você não detectou diferença, entendeu? Mas pode ser que o single spot ele tem uma tendência a dar uma espessura menor. Se você tivesse mais pacientes, talvez daria, entendeu? Isso aqui é só uma das questões que, para exemplificar que o cálculo amostral ele é fundamental para validar suas conclusões. A questão... Então, e aí só arrematando. Quando você vai escolher o desfecho primário, você tem que ver se você vai ter perna para chegar no cálculo amostral, entendeu? E por isso que a gente usa muito uma variável que é a área de vazamento de fluoresceína decorrente de neovasos ativos. Tá? Sim. A gente gostaria de estudar a acuidade? Nós adoraríamos, mas nós não temos condição de selecionar 100 pacientes com retinopatia diabética proliferativa virgem de tratamento para cada braço, de jeito nenhum, entendeu? E isso vale para todos os outros desfechos. Por exemplo, você pode usar desfecho redução de hemorragia nos 4 quadrantes, pode usar vários, mas o problema você vai ter que fazer uma revisão da literatura, pegar qual a média e o desvio padrão dessa redução, entendeu? E ver se você vai ter amostra. Então, isso é uma parte metodológica importante. Com relação, então, agora, na página 28, na tabela aqui da sua amostra, baseado no que a gente conversou, eu senti falta... você tem um espectro de retinopatia proliferativa, né? Mas talvez fosse interessante para caracterizar os dois grupos, quais tinham retinopatia diabética grave, quantos tinham grave, muito grave e sem características de alto risco, né, a precoce, e com características de alto risco. Perfeito. Porque se você tivesse um grupo com mais características de alto risco e outro com menos características de alto risco, seria uma
assim, um viés também, poderia induzir um viés, Sim. porque, obviamente, você precisaria, enfim, talvez... De um N muito maior, né, também. Porque aqui pressupõe que os graus de severidade foram igualmente distribuídos entre os dois grupos, mas é uma suposição, né? Assim como os casos de edema de mácula foram distribuídos de forma desigual, talvez a severidade da retinopatia também tenha sido desigual e não está claro pela tabela. Então, eu concordo que vale a pena estratificar, tentar estratificar melhor pela classificação. Bom, na página 31, agora, terminando os resultados e também indo para o final, o que você acha que falta nos gráficos aqui, em termos na figura, que é extremamente importante? Na figura 8 da 31? A figura 8 da 31. Aqui a gente tem a média com intervalo de confiança. Seriam os outliers? Não. O que é ponto 2, ponto 4, ponto 6? No eixo da... Da acuidade? Tá. A unidade. A unidade. É verdade, falta nos dois, né? Você tem que pôr logMAR, Best Corrected Visual Acuity. Só BCVA sem pode ser decimal. Se for decimal, a acuidade visual melhorou. Entendeu? Sim. Então, tem que pôr que é logMAR, né? Que ela teve... Verdade. E na CRT, a gente já sabe, está mais acostumado, mas é importante você colocar... Micras. Micras, mas principalmente na acuidade visual. Verdade, né? Professor. Então, sempre passa alguma coisa. Não, lógico, não tem... a gente que tem que apontar, mas tem muito trabalho nosso, faltando muita coisa e não é demérito nenhum, só estamos apontando para melhorar. Tá? Com relação à sua discussão, eu acho que a parte dos parâmetros aqui faltou um pouco você defender. Você fala que uma teoria muito legal, tá? Então, mas eu senti a falta no meu trabalho, eu usei tal parâmetro por causa disso. E no meu trabalho foi assim, entendeu? Aqui você tem duas páginas iniciais, só fala de teoria, mas você não correlaciona com os seus achados. Não precisa ser achado de resultado, não, tá? Eu acho que a gente tem que discutir o método, tem que pôr, mas você tem que falar assim, olha, no presente trabalho, nós utilizamos a potência de tal. Aí você fala, a potência de tal foi escolhida porque o Palanker mostrou, entendeu? Diferentemente, o fulaninho não mostrou tal e utilizou outros parâmetros, entendeu? Mas faltou aqui o exercício da comparação com a literatura e com o seu próprio resultado. Se você perceber, as suas duas primeiras páginas são teoria pura, entendeu? Sem correlação com o trabalho. Tem gente que gosta de pôr um pouco de teoria na discussão, mas, particularmente, eu acho que você tem que correlacionar com o seu método, entendeu? Meu método foi esse, e eu fiz porque o Palanker acha isso, e fulaninho também usou, ciclaninho não usou, entendeu? Talvez isso aqui seja parte da introdução, então, né? Exatamente. Você pode mandar lá na introdução, enriquece a introdução, mas se você colocar teoria sem correlacionar com seus achados, eu acho que é melhor na introdução. Perfeito. Aqui eu queria comentar, na sequência da sua discussão,
você começa falando dos métodos, que eu acho bem interessante, né? E aqui você usa, como o Cardillo comentou, né, na página 39, o princípio do Meister, né, do laser amarelo, né? E como o Cardillo bem falou, o laser amarelo ele tem várias propriedades particulares, ele já citou a questão do título, tal, não vou voltar nisso. Mas eu queria te perguntar uma coisa. O laser amarelo ele destrói mais aquário capilar, correto? Você concorda que ele destrói mais aquário capilar? Sim. E de onde que vem o oxigênio que você está querendo mandar naquela teoria lá do próprio Meister, que você diminui a demanda metabólica? De onde vem o oxigênio para a retina externa? Vem da coroide, mais especificamente da córeo capilar, né? Exatamente. Então, será que você não está jogando contra o patrimônio, destruindo a córeo capilar? Acho que não, professor, porque o que diferencia mais é em qual porção a energia é absorvida em maior quantidade, mas a onda térmica ela se difunde igualmente tanto para cima quanto para baixo. Então, o grau, eu acho que não tem nenhum trabalho que mostre a diferença na cicatriz comparando o verde com o amarelo. Então, seria mais uma coisa teórica, né? Mas o verde também destrói a retina externa e uma parte da córeo capilar junto. Não acho que o amarelo esteja jogando contra, não. Não, então, mas aí você precisa definir. Você acha que o verde e o amarelo são iguais ou são diferentes? Eles têm mecanismos diferentes de absorção, mas a gente ainda não conseguiu comparar a eficácia de um e de outro, isoladamente, né? Foi o que o Cardillo falou inicialmente. Mas o mecanismo de ação, teoricamente, eu não sei se você concorda, mas o amarelo, teoricamente, destrói a córeo capilar. O verde fica mais no epitélio pigmentado, você até mostrou na sua aula. Verdade. Entendeu? Então, eu não estou falando que isso é uma verdade, tá? Mas na discussão, é um exercício, né? Você tem que, às vezes, tomar cuidado, porque às vezes você coloca um dado que pode te favorecer num determinado aspecto, mas falar que ele é absorvido pela córeo capilar, às vezes, é melhor porque as pessoas que não têm pigmento marcam mais fácil. Só que, por outro lado, a córeo capilar é uma importante fonte de nutrição para toda a retina. Você pode, se você destruir mais a córeo capilar, né, você pode induzir a uma maior isquemia da retina externa. Só na teoria, tá? Eu concordo com você que na prática É difícil mensurar isso, né? solar. Bom, na página 43 tem um item que eu gosto muito, tá? E a única coisa que eu acho que você aqui eu pularia do métodos, de discutir os métodos para o desfecho primário. Depois eu falaria da dor, que na verdade é um desfecho secundário, tá? Só como sugestão para você organizar a sua discussão. Ah, tá. É verdade. A acuidade visual é primário, devia estar antes, né? Eu gosto muito de dor, a gente tem vários trabalhos aqui, inclusive nós desenvolvemos uma escala analógica de visual de dor aqui do serviço, baseado numa parceria com a psicofísica aqui, que é um pessoal aqui da filosofia que estuda dor, né? Qual que é um cuidado que você deve ter na hora que você aplica uma escala analógica visual numa sala de laser? Porque está tudo escuro e o paciente está ofuscado. Então, por isso que a gente não usou a visual. Então, e qual que você usou? Qual que é a vantagem dela? Eu utilizei a escala verbal, não dependente da figurinha, né, que é a escala visual. Porque realmente é difícil aplicar a escala visual no paciente logo após a sessão de laser. A não ser que eu espere ele melhorar, mas mesmo assim está dilatado. Então, eu acho que a única alternativa que resta é a verbal. Então, nós temos uma escala aqui que o paciente ele corre um cursor
de 0 a 100. E aí você põe a mão dele no 0 e fala assim, ó, aqui é dor nenhuma. E no 100, ó, a maior dor que você já sentiu, entendeu? E pela orientação espacial, ele para o cursor de acordo com a intensidade da dor dele, entendeu? Fica mais fácil, às vezes, dele entender. E talvez você não tenha tantos problemas com relação ao paciente estar meio abalado com relação ao procedimento, né? E você fazer uma pergunta, olha, de 0 a 10, né? Apesar de ser um português bem claro, às vezes você colocar ele depois do procedimento, né? Não precisa de ser uma sala especial, qualquer sala do ambulatório, vai lá e põe ele na frente de uma escala, ele consegue pegar e sentir a escala, né? Mesmo que ele não vê os números. Apenas uma sugestão, e eu acho que você foi bem orientado nessa parte de não ter feito uma escala analógica visual, porque aí realmente você até esses pacientes às vezes nem antes do laser eles conseguem enxergar a escala, né? Então, Rodrigo, deixa eu te aproveitar e perguntar para você. Vocês chegaram a testar a reprodutibilidade dessa escala espacial com o paciente, se ele confirma após fazer algumas vezes o mesmo teste, ou ele fica confuso numa segunda, numa terceira avaliação na sequência, ele erra ou é confiável? Porque me parece muito bom, mas eu fiquei curioso com relação à reprodutibilidade dele mesmo, autorreprodutibilidade. Eu estou correndo aqui por causa do tempo, mas, na verdade, você tem que fazer 3 medidas. Você tem que fazer a média de 3 medidas. Entendi. Tá. Ok. Bom, então, indo para o final, então, as conclusões, né? Com relação às conclusões, tem 2 pontos. Um, eu já falei que eu acho que você tem que colocar essa limitação do tamanho amostral, tá? Que sem um tamanho amostral adequado, você não tem força suficiente para concluir que não houve diferença, né? Aqui na conclusão você fala, melhora do edema macular ocorreu em 50% dos olhos. Mas, no resultado, você põe que não foi significativo a diferença. Você fez uma subanálise com relação ao seu critério de melhora ou piora, ele foi significativo ou isso aqui é uma percentagem que, apesar de ter sido melhor em 50%, não foi significativo? Na verdade, não foi significativa a diferença entre os 2 grupos, mas aqui é uma descrição, é um resultado descritivo que eu coloquei. 50% melhoraram, mas não houve diferença entre as 2 modalidades. Não, e isso é uma coisa interessante. E dentro do grupo, melhorou? Porque você pôs no resultado lá que foi igual. Pelo menos isso. Mas pela CRT, pela medida quantitativa, pela CRT, o número, a média, não mostrou diferença. Mas pela avaliação qualitativa, sim. Não, mas você fez estatística? Tem P? Para análise qualitativa, não. Então, você não pode falar. Porque você pode falar o seguinte, você pode olhar para um copo e falar para ele, olha, ele está meio cheio. Eu falo, não, está meio vazio. O que aconteceu com os outros 50%? Entendeu? Então, eu acho que você pode falar, olha, melhorou em 50%, e nos outros 50%? Piorou. Ou ficou estável. Aí, então, é a história do copo cheio, meio vazio. Por isso que tem a estatística, entendeu? Você pode transformar suas observações qualitativas em scores, né? Você pode transformar a observação qualitativa num ranking. Você pode ranquear, pode criar uma escala, falar assim, olha, se tiver edema, eu vou nos 4 quadrantes eu vou dar 4 cruzes e depois 3 cruzes. Se tiver exudato duro,
eu dou mais ou menos, enfim, o que você quiser. Entendi. Mas depois você pega essa escala e faz uma estatística. Aí até o pessoal pode reproduzir, mas eu, particularmente, acho forçada essa sua conclusão, porque você está querendo induzir o autor a falar que melhorou o edema, entendeu? E, na Entendi. verdade, você não tem estatística para corroborar a sua conclusão. Verdade. Na verdade, professor, olha a página 32. Na verdade, existe um P, sim, avaliando essa variável, mas ele só compara um grupo com o outro. Ele não compara entre grupo. Não, Então, eu entendi perfeitamente o que você quis dizer. Teria que fazer uma subanálise desse número. exatamente. Né? E quando você for, é importante que, enfim, a gente vai passando, mas quando você for descrever os seus resultados, você sempre coloca claramente análise intragrupo e intergrupo. Sim. Entendeu? Porque você pode ter tido uma melhora só dentro do grupo, mas eu não assim, pelo que você colocou aqui, foi estável, entendeu? Então, a média foi estável. então, mas é a análise nova que você usou, entendeu? Então, é a média. Se você quiser fazer uma subanálise qualitativa aí das alterações qualitativas, aí o teste é outro e ela é factível. Olha, então eram essas as considerações. Muito obrigado, Renato. Parabéns, tá? Não é fácil conduzir um estudo desse porte, e eu acho que o exercício é muito válido. Você vai ser uma pessoa diferenciada sempre, porque você resolveu enveredar pelo caminho da pós-graduação. Você sempre vai questionar mais as coisas. Eu acho que você, o Michel, todo mundo está de parabéns. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, Rodrigo, como sempre, excelente, seus comentários muito úteis e sempre nos ensinando muito, não só teoricamente, mas na prática, né? Eu vou passar agora a palavra para a professora doutora Nilva Simenem Bueno de Moraes, para a sua arguição com o candidato Renato Passos. Querida Nilva. Bom, boa tarde a todos. Um prazer inenarrável estar nessa banca do Renato, não só desde meu residente, nosso fellow e principalmente você, Michel, meu grande mentor. O bom de ficar por último, né, é que pouca coisa sobra para a gente colocar, né? E também passou aquela emoção da homenagem do Renato para mim. Então, a senhora me fez chorar, hein, professora? Então, e eu também chorei, então agora já ficou tudo bom, nós dois estamos ótimos, e eu fiquei por último. Verdade. Como eu fiz parte da banca prévia, né, cabe aqui eu dizer que todas aquelas correções que a gente sugeriu, você fez. Então, isso eu queria chamar a atenção, e que muitas coisas a gente deixou passar pelo que a gente viu nos comentários dos professores que me antecederam. E isso é uma das coisas que eu admiro em tese corrida, né? Você falou que é do modo antigo e não do modo atual, que seriam 3 artigos, mas eu não acredito que essas discussões que foram ouvidas hoje na sua tese, Renato, tivessem sido feitas quando você pega uma tese com 3 artigos. Porque aí você lê e fala, poxa vida, já foi aceito em revista de alto impacto. O que mais que eu vou acrescentar nesses comentários, né? Por isso, eu acho que essa tese que você fez do jeito convencional, vamos chamar assim, foi muito importante para agregar conceitos e discussões como foram feitas nos meus antecessores. E também quero comentar que a sua aula hoje foi muito melhor que a sua aula na qualificação. Eu acho que aqueles pontos que a gente conversou é uma aula, né? Uma tese, não é um bate-papo entre amigos, né? Então, eu realmente te parabenizo, porque você corrigiu até isso que a gente conversou, enfocando a sua aula. E eu achei bastante didática, do ponto de vista que nem só retinólogo entendeu sua aula, né? Foi de um jeito
que vocês colocou, que veja quantos pós-graduandos assistiram à sua defesa, eu tive a oportunidade de ver, tem pós-graduando de todos os setores, não só do setor de retina in vitro, e eu tenho certeza que eles entenderam a mensagem que você quis mostrar. O segundo ponto é que eu também, como toda a banca, sou muito adepta do laser, né? E lembrar, o Michel falou que o laser surgiu para a gente, né? O Pascal surgiu nos mutirões, mas lembrar que no começo a gente nem sabia direito quanto que tinha que fazer de exposição, de mira. Às vezes a gente achava que estava sempre subtratando, e a gente fazia, você lembra no começo da sua tese, a gente achava que estava tendo subtratamento. Então, isso foi outro ponto que eu tenho que te parabenizar, porque se não fosse essa sua... esse seu envolvimento em estudar realmente esses parâmetros, talvez a gente tivesse mesmo subtratando a mais do que a gente ainda acha que está subtratando quando a gente usa multispot, né? A segunda coisa que me deixou feliz de ser por último, como você domina esse tema, Renato. Então, não é só o escrever da tese, né? Também o que você cresceu, o que você aprendeu e como foram os seus argumentos contra os professores que me antecederam, e com certeza você convenceu os professores, porque me convenceu. Então, como você realmente está dominando esse assunto, né? E o que eu acho é muito difícil trabalhar com doenças que são multifatoriais, né? Então, eu trabalho com prematuridade e não é só o olho envolvido. E a mesma coisa é o diabetes, né? O diabetes não é só o olho. E a gente sabe que o controle sistêmico é importante, mas não é assim que chega para a gente o paciente. Então, por isso que quando você coloca o paciente na vida real, tem que ter muito mérito, não é só na pesquisa acadêmica, mas também em resolver o paciente diabético, né? E com a gente, dificilmente chega um paciente que tem proliferativa sem edema macular. É muito difícil. Por isso que você vai falar, puxa, o Rodrigo falou isso. Você fala, proliferativa, eu vejo com certeza pelo menos 10 na triagem toda terça-feira. Eu vejo sim, mas que entre em protocolo, nenhum. Tá? Por quê? Porque vai envolver hemoglobina glicada e a gente não consegue, talvez essa ideia de pôr menos que 10 seja um ponto, mas a gente não vai conseguir. E se a gente quiser que todo paciente entre para a gente num protocolo de estudos, nós não vamos tratar ninguém. Por isso que essa sua mensagem de tratar paciente diabético na vida como ela é outro mérito do seu trabalho. Porque o paciente não chega para a gente bonitinho só com edema, ele chega com proliferação e com edema. E a gente não dispõe, e não é só no serviço público, não. Você até respondeu que até nos consultórios privados a gente não tem anti-VEGF aprovado para uso. E a gente tem qualquer fotocoagulação aprovado para uso. Imaginem nós, nos dias de hoje, com essa pandemia, se a gente estivesse tratando o paciente com anti-VEGF. Atualmente, e até todo mundo cego com descolamento de retina tracional. E os pacientes que foram feitos lasers, a gente está tranquilo que eles estão tratados. Então, esse é um mérito que, tudo bem, concordo com o Rodrigo, concordo com o Cardilo, porém, o objetivo do seu trabalho foi laser A versus laser B. Funciona? Funciona. Tá? Laser A versus laser B tem mais segurança, mais tranquilidade para o médico na hora de fazer? Sim. Mas se eu só tiver um tipo, também funciona. Então, apesar de tudo que foi discutido, e eu concordo com todos os meus antecessores, eu tinha que falar alguma coisa, porque eu sou a última, não vou ficar sem falar nada. Então, o objetivo do seu estudo foi procurar comparar A e B, e comparou que funciona. Tá?
Eu acredito que você tenha, nesses 40 pacientes, mais do que 1 ano de seguimento, né? Se você voltar, talvez, buscar esses pacientes lá nos arquivos, talvez a gente tenha maiores informações e interessante lembrar, a Sung está aqui, para a gente fazer eletroretinograma mesmo, né? Porque a gente tem pacientes com 4, com 6 anos de acompanhamento. Então, de repente, a gente não vai ter o pré, mas a gente tem o pós, né? O quanto esses pacientes sofreram de dano realmente funcional dessa retina panfotocoagulada. Mas eu tenho certeza que cego eles não são. Então, esse mérito de tratar retinopatia diabética proliferativa e não deixar seguir a história natural, que seria cegueira, né? Isso é fundamental. Não tem o que dizer quando a gente consegue reverter uma cegueira que não seria reversível se a gente não tratasse. E eu só queria perguntar para o Michel. Michel, você não tem um trabalho publicado de laser, marca tipo 1, tipo 2 em coelho, já que nós somos velhos mesmo, já todo mundo me falou. Você não tem um desse em coelho feito? Tem vários trabalhos de fotocoagulação de atermia, crio, em coelhos com estudos, análises histológicas, em microscopia óptica eletrônica e microscopia óptica de varredura, sim, comparando intensidades, tempo de duração, aspecto clínico e o aspecto histológico, espessura da alteração da espessura da retina, se é mais retina externa, mais retina interna, dependendo do tipo de tratamento, inclusive, e as suas complicações nos coelhos, né? Esses estudos foram utilizados para o desenvolvimento do que nós hoje utilizamos como endofotocoagulação na vitrectomia via pars plana. Então, eu chamei, Renato, porque eu acho que faltou citar esses estudos de sofrimento da retina interna na sua discussão, né? Ficou falando dos estudos internacionais que Cardillo e Rodrigo sugeriram, e mesmo o Leandro, mas a gente tem estudos bem semelhantes aqui da gente. Então, eu tenho uma das figuras da tese é da livre docência do professor Michel. Então, eu não deixei passar de forma alguma, ele não ia permitir isso. Eu estou com a tese dele aqui na frente, que eu estava lendo no fim de semana. Então, sem dúvida, e a coincidência, né? Hoje eu estou fazendo uma tese que é o assunto que foi doutorado e pós-doutorado do professor Michel. Então, é uma coincidência feliz, né? Não tão coincidente, mas a importância do assunto, né? Então, eu, sinceramente, vou encerrar, porque eu falei que tudo que eu tinha aqui já foi falado. Deixa eu ver se já... O multidisparos ficou bem melhor, realmente, né, professora? Do que multispot. Eu acho isso realmente, eu brinco muito que a gente, em todo lugar, a gente mistura português e inglês, mas eu acho que num trabalho de tese, eu acho que a gente tem mesmo que a nossa língua pátria é português, então nós temos que escrever. E aí ficou bom. Então, eu não tenho mais nada a acrescentar, eu quero que você realmente continue esse seu trabalho fabuloso, não esqueça o laser, e continue mostrando para os nossos residentes e novos fellows que não é para ter paixão só com a injeção, a gente tem que ter paixão no laser, o laser funciona muito bem e a gente realmente evita a cegueira, né? Se bem tratado, se no momento certo, e o paciente faz muita diferença, né? Então, é isso que eu queria te parabenizar ao Michel, grande tese. Muito obrigado pelo convite de estar aqui também. Muito bem. Eu vou fugir do protocolo, para variar, né? Eu adoro fugir do protocolo. E
abrir a palavra para duas pessoas, três, aliás, se quiserem se pronunciar. Eu acredito que uma delas seja o Luiz Roisman, se quiser, porque nada melhor do que o Luiz Roisman para pegar no pé do Renato, ou o Eduardo Novaes também, que disputa com o Luiz Roisman essa categoria de principal pinicador do Renato, né? E também, claro, Maurício Maia, que está aqui como professor da Escola Paulista de Medicina e também teve uma grande participação em todo esse desenvolvimento. Se vocês puderem fazer algum comentário breve, eu agradeceria. Michel, só gostaria de comentar, não sei se vocês estão me escutando aí. Claro. Vamos sim, professor. Gostaria de agradecer a oportunidade, tá? Na verdade, eu não tenho mais nada a acrescentar e parabenizar o Renato pela tenacidade, eu diria que a palavra que ele foi, que pode descrever tudo isso que ele fez, além da inteligência, perseverança, ele foi uma pessoa com uma tenacidade muito grande, muito perseverante. Então, parabenizo aí. E, lógico, o Michel, o orientador, né, que orientou minha tese, que é o nosso grande exemplo aí da Escola Paulista de Medicina no setor de retina. Eu agradeço muito, Michel, tudo que você fez por todos nós e parabenizar o candidato aí pela maravilhosa tese, tá bom? Um grande abraço a todos. Luiz? Obrigado pela palavra, Michel. Bom, todo mundo sabe o quanto eu e Renato somos amigos e eu tive o prazer de ser da qualificação. A gente fez residência junto, retina junto, e agora os dois terminaram o doutorado. Eu já tenho uns 4 anos, mas foi bom que eu tive a oportunidade de fazer parte da banca de qualificação do Renato. E apesar do Renato falar, não, porque dividir os pacientes em grupo, 40 pacientes seguindo durante um ano, como ele fez, eu imagino a quantidade de óculos que fez para a esposa, a quantidade de problema que resolveu para o pai. Então, esses 40 viram 100 tranquilamente ali naquele ambiente da Escola Paulista, né? Eu concordo com a doutora Nilva, a gente que participou da banca de qualificação, eu dei uma checada, ele fez todas as mudanças que a gente sugeriu, então isso é muito legal, porque mostra, assim, a gente que é do mesmo, vamos dizer, do mesma idade, do mesmo nível, mostra o quanto ele aceitou e quanto essa troca de ideia foi interessante. E prestando atenção no que o Cardillo falou e no que o Rodrigo falou, eu acho que seria a tese, quando tem um artigo, a gente pode brincar mais com a tese em si. E eu prestando atenção neles e revisando aqui a tese, eu acho que seria muito interessante, a comparação foi, o objeto da tese era a comparação entre os grupos, mas alguns dados estatísticos intragrupos seriam interessantes para a gente ver se teve uma mudança realmente do edema da espessura macular naquele grupo, uma mudança na retinopatia diabética naquele grupo, e daí aproveitar os temas recentes, como o do protocolo S, e fazer uma comparação. A grosso modo, me lembro que o protocolo S teve 15%, agora me lembro se foi hemorragia vítrea ou cirurgia de vitrectomia em paciente diabético. O Renato teve 2%. Obviamente, você não vai comparar com o protocolo do DRCNet, mas vale uma discussão, né? Vale uma discussão em termos de melhora da retinopatia diabética ou em termos de diminuição da espessura macular, tanto em relação ao protocolo S, quanto em relação a outros estudos recentes com panfotocoagulação. Eu acho que, se for mudar a tese, vale a pena complementar com esse tipo de estudo. Mas, fora isso, eu acho que eu estou super satisfeito. Parabéns aí, Renatão. Valeu, Luiz. Ok, olha, o Eduardo Novaes falou que o Luiz já abordou absolutamente tudo que ele queria falar e que não tem nada a acrescentar nesse momento, mas mando um abraço para você, Renato. E então, como meus últimos comentários, Renato, eu primeiro gostaria de parabenizar você, não apenas por esta tese, mas pelas tentativas de realizar outras teses, outros estudos antes desse, o que fez parte de um processo de amadurecimento muito grande, até chegar nisso. E agora, provavelmente, se você é interessante, né?
depois de toda essa análise, provavelmente você faria uma tese diferente da que fez. Sim. Isso é um processo que vai nos amadurecendo, né? E vai te deixando pronto até para ser, no futuro, um co-orientador e um orientador de teses, né? E de trabalhos, e como muito bem colocado aqui por todos, né? Um crítico muito maior ainda da análise de estudos. Esse é o objetivo, né? Você gerar conhecimento, ter análise crítica, poder orientar outras pessoas e criar uma linha de pesquisa que você já criou, e uma linha de pesquisa que vai ser frutífera para muitos outros pós-graduandos ou não, mas que vai gerar mais conhecimentos, e esse é o nosso grande objetivo. Eu não tenho nenhuma crítica adicional a colocar, né? Mas um comentário que acho que é muito importante, já foi citado, mas vou enfatizar, que o laser convencional, e isso foi citado aqui por todos, e vou reforçar isso, versus o laser com multidisparos ou de cores diferentes, o laser multicolorido. Existia uma época em que nós tínhamos o dye laser, que era, você escolhia a cor do laser que você quisesse fazer, vermelho, amarelo, verde, verde-azul, etc., infravermelho, near infrared, etc. O mesmo laser era capaz de fornecer diversos comprimentos de onda. Nesse processo, o que importa realmente é você realmente fazer a técnica adequada, fazer uma técnica bem feita, com padrões corretos, mas também, ao mesmo tempo, me lembro como técnicas inadequadas, laser raiz, panfotocoagulação, confluente, intensa, abilando completamente a retina, deixando o paciente com campo visual tubular, com atrofia do nervo óptico. Com tudo isso, o paciente ainda, mesmo apesar disso, muitas vezes conseguia manter 20/20 de acuidade visual. Então, com toda essa catástrofe no entorno, aquela ilha de visão estava salva, apesar de tantos equívocos e erros que podem ser cometidos num processo como esse. Então, é tão grande a variabilidade que existe, e provavelmente todos de nós já vimos casos assim, né, que, impressionantemente, o paciente tem 20/20, é claro que numa ilha de visão, com campo tubular, mas que isso também acontece, e é lógico que o nosso objetivo é aprimorar o máximo possível para que a gente tenha menor esforço, menor tempo, mais conforto, melhor acuidade visual, menos dano no campo visual e resultado a longo prazo, necessitando menos injeções, e que tenha maior estabilidade com esse processo terapêutico, que também tenha custo menor. Não apenas custo menor para cada procedimento, mas também para o equipamento, porque esses equipamentos também são caros, e também a sua disponibilidade, como você colocou, Renato, também não é também acessível a todos, né, de maneira simples. É complexo também isso. Então, por isso que é importante enfatizar que o laser convencional, e aí voltando até no laser verde, como o Rodrigo colocou muito bem, também tem suas vantagens e teóricas ou práticas, e isso também deve ser levado em conta para um tratamento, digamos assim, com uma elaboração bem cautelosa, né? E pensando em todos os prós e contras. Quando eu comecei a me interessar por isso e trouxe, não apenas nas minhas teses de mestrado, doutorado, lividocência, sempre foram ligados à fotocoagulação com raio laser, e me interessei por trazer o Pascal para o Brasil, juntamente eu trouxe o Giorgio Dorin, que era físico da Iridex na ocasião, o David Palanker, que trabalhava com Mark Blumenkranz em Stanford. Quando eu fiz o meu fellowship, eu não fiz em Stanford, eu fiz no Bascom Palmer, porque o Blumenkranz migrou de Miami para Detroit, de Detroit para Stanford. Ele fez uma volta às suas origens, que eram de Stanford. E lá ele ficou com o David Palanker, que veio ao Brasil e teve o contato com o Daniel Lavinsky aqui. É aquela história, né? O Sombra
do Palanker ficou sendo Daniel Lavinsky, porque nós tínhamos esse interesse que ele fosse por esse caminho com Blumenkranz, e aí por aí ele se enveredou, e aí é a utilidade de ser sombra, né? Às vezes duro ser sombra, mas é útil também. Então, eu levei todos esses físicos para minha casa em Ibiúna e passamos lá. O Maurício Maia deve lembrar disso muito bem, né? Com o Jorge Dorim cozinhando para nós, porque ele adora cozinhar. Vocês talvez não conheçam o Jorge Dorim, mas ele é gordinho. Hein, Maurício? Olha, Como bom foi uma italiano. experiência incrível. Realmente foi isso aí. É um cara fantástico. Foram momentos inesquecíveis, marcantes. E o Jorge Dorim nos ensinou a fazer risoto todos os dias, né? E o risoto mais especial dele era o risoto com champanhe. E ele colocava uma garrafa de champanhe no meio da panela de risoto, e com o calor do risoto, a champanhe começava a borbulhar e derramava e molhava o arroz do risoto. Bom, o Jorge Dorim é uma pessoa assim, desse tipo, além de entender muito, né? E o Daniel Palanker, etc. Havia vários físicos lá que estavam deixando a gente louco lá em Ibiúna, né? Mas foi uma ótima experiência, e isso faz parte de criar laços para que a gente também progrida cientificamente. Então, eu só queria parabenizar agora você, Renato, e sua família, que te apoiou muito, e todo esse esforço e aprendizado também que nós tivemos com essa banca, e solicitar para a Joelma, e, se você quiser, Renato, você tem a palavra também, e depois de você falar, solicitar para a Joelma que nos transfira para uma outra sala. Não, acho que eu também não tenho nada a acrescentar. O meu agradecimento é muito extenso a todos vocês pela colaboração. Eu também fui sombra desse pessoal, e como eu coloquei lá no histórico da tese, é por isso que eu estou envolvido com isso até hoje. É tão fascinante o assunto e tão pouco falado nos congressos mainstream, que eu fico satisfeito de seguir essa linha mais underdog do laser, porque é uma área realmente muito fascinante. Então, aquele CIMASP definitivamente mudou minha vida. Ter sido sombra deles e ouvir o Palanker falando de princípios básicos e físicos da fotocoagulação, realmente aquilo foi transformador para mim, e por isso que eu segui nessa linha. Então, obrigado pela oportunidade do senhor ter trazido aquele Pascal, ter trazido esse pessoal e incitado o meu interesse por essa linha de pesquisa. Muito bem, pessoal. Joelma, é com você agora. Você vai nos transferir? Joelma, você está aqui nos ouvindo? Estou, doutor Michel, eu já estou colocando. Ok. A gente clica aqui em ingressar. Centro de Estudo de Oftalmologia está convidando você para ingressar na sala... Ingressar, Michel. Ingressar. Mas eu não recebi nada ainda, não.
Renato Passos, pode aparecer. Apostos. Ótimo, apostos, né? Então, a banca se reuniu e deliberou, após a análise da sua apresentação e da leitura da sua tese e das suas respostas a todas os comentários, críticas, e decidiu por unanimidade que você está aprovado. Então, meus parabéns e de todos nós pela sua excelente performance. Muito obrigado, pessoal. Que alívio. Parabéns, viu, Renato? Tudo de bom. Obrigado, Rodrigo. Uma honra a sua presença. Obrigado mesmo. Tenho umas atividades aí à tarde. Abraço para todos, pessoal. Tudo de bom. Foi um prazer. Tchau, pessoal. Parabéns, Renatão. Parabéns, Valeu. cara. Tchau, parabéns aí, hein? Para comemorar hoje com juízo, hein, Renato? Aquele abraço. A gente Eu esqueceu sinto falta do almoço aí de comemorar. Vai ter, vai. Pois é, escapou dessa. Eu achei que ia comer de graça. Ia não colocar vai uns dar. iFood aí na regra da Ô, aposta. Renato, eu sugiro que você mande para o Renato, faz um favor, uma gentileza para esse coitado, manda para ele pelo iFood, para o Luiz, Um vale, né? vale, né? Ele vai gostar, vai ficar favor. feliz. Fiquei aqui a manhã toda só para ganhar uma comidinha, pô. Mas a gente vai estourar pessoal. uma Moe Chandon em homenagem a Aí vocês. sim, aí sim. Tchau, pessoal. Obrigado ao doutor Tchau, Sérgio. parabéns. Parabéns, Renatão. Valeu, Tchau, pessoal. pessoal. Muito obrigado a todos aí. Fiquem com Deus, tá? Obrigado, Parabéns, Sérgio Pimentel, também, por ter sido suplente. Obrigado, Sérgio, por ter aceito. Obrigado, o Sérgio e o Luiz, com certeza. Isso. Muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.